amiguinhos, depois da semana de prova, todo mundo aí exausto, né? Mas relaxa, vamos relaxar um pouquinho. Lembre-se que temos, pra quem fez as provas na primeira chamada, como eu, temos 3 dias de folga pra aproveitar muito bem a nossa casa. Já tô me sentindo um móvel na minha casa. Hoje, o livro de hoje, ele é um livro espírita. E ele é um livro que eu me apaixonei por ele desde da sinopse. E você literalmente se apaixona com esse livro porque ele é Paixão de Primavera, da Célia Xavier Camargo, que é uma autora espírita, de livros espíritas, que são livros psicografados. E aí é um livro que, assim, num dos livros da vida aí que eu comprei, foi na época do lançamento desse livro, e vinha um marcador de texto, marcador de livro. E aí eu meio que olhava pro marcador e achava bonitinho, porque no marcador, tipo, o marcador dele era tipo uma tulipa rosa. E ai, que bonitinho. E aí atrás tinha o livro e a história do livro. E a história do livro, ela é muito interessante. Então eu me apaixonei pelo livro à primeira vista. E num dos lindos dias que eu fui pegar a minha mesada, meu pai me deu minha mesada, eu fui e comprei o livro. Eu teria lido ele em menos de 15 dias, mas eu viajei no carnaval e eu levei tanta coisa, mas tanta coisa no carnaval 2014 pra viagem, que não deu tempo de eu... Não deu tempo, não teve espaço pro livro. Então, é uma história que se passa na Rússia czarista do século XIX. E você tem, por exemplo, não é uma história que se passa nos grandes centros urbanos. Tem um grande centro urbano, mas é uma história que se passa no interior, numa vila dos Urais, onde tem uma menina, Ludmila, muito bonita, que era noiva do Dmitri, um camponês dessa vila. E aí chega um destacamento de cosacos, que eram guerreiros, e nesses cosacos tinha Yuri, o líder dos cosacos. Yuri rapta Ludmila e dá início à história, que é o start da história. E esse start dessa história é aquela coisa. Você tem um bocado de... você tem vários elementos, tipo, Dmitri vai atrás. Ela praticamente chega em Moscou, não tem PM do lado dela. Ela chega em Moscou sozinha com o menino. E aí, quando ela chega em Moscou, tem as circunstâncias que levam ela a conhecer Gregory. Que Gregory era um rapaz de posses da sociedade de Moscou. E ele se apaixona por ela, assim, tipo, primeira vista, rola aquele love e tal. E eles chegam um pro outro e dizem, não, a gente vai sair daqui. Só que eles não conseguem sair juntos. E aí ela volta pra aldeia dela com o filho. E nessa volta pra aldeia dela, Dmitri, ele ainda não a esqueceu, ele quer reconstruir. Só que o Dmitri é um péssimo esposo pra ela. E no intervalo disso tudo, desse todo, você tem a ideia de karma. Porque a história vai recuar 100 anos antes. Só porque é aquela coisa, a bicha sofre. Então ela vai se perguntar pra ela própria, por que eu tô sofrendo tanto? Tipo, eu nunca fiz nada pra sofrer assim. Aí é quando tem o recuo da história de 100 anos antes. E nesse recuo você descobre que eles viviam na cidade. Ela era uma mulher mais abastada,
ou seja, tinham money, e ela estava prometida a o que seria o Yuri nos tempos atuais da história. Só que ela vai usar Yuri, Dimitri e Gregory. Só que Gregory, dessa vez, ele não tem posses, ele é um criado. E tem algumas coisas que acontecem com Gregory que são em decorrência disso. E que o Gregory vai sentir no tempo atual da história. E aí, que essa é a ideia de karma do livro. Que ele traz esse sofrimento dela, essas coisas que acontecem com ela como karma. Tipo, você tá pagando a sua conta nessa encarnação, bebê. E tem a volta do Gregory, porque o Gregory ele sai da Rússia. E tem a volta do Gregory pra Rússia. E ele vai atrás dela. Então ele vai chegar na aldeia. E quando ele chega na aldeia, aquela mulher que ele sonhou por anos da vida dele está casada com Dimitri. E aí acontecem coisinhas aí tal. E a chegada da primavera é quando, tipo, encerra-se essa coisa da história. Assim, tem um epílogo, mas encerra-se essa coisa da história. Que aí eu não vou contar pra vocês. Vai ter que ler o livro. E tem um epílogo. E nesse epílogo você ainda percebe a ideia de karma. Porque é quando os espíritos de Yuri e Dimitri dizem: não, a gente tem uma dívida, eu para com você, e a gente vai pagar essa dívida na nossa próxima encarnação. E aí tem a forma que eles reencarnam. Ok? Beijão, galera. Muito obrigada pelos views. Rolou comentário no canal. Muito obrigada pelos comentários. E o próximo livro que eu vou trazer pra vocês, ele é um clássico. Molière, o Doente Imaginário. Uma peça do Molière. Ok? Beijão pra todos vocês.